Boa tarde, cinéfilo! Estamos começando mais uma live aqui do perfil. Hoje vamos ter um convidado muito especial lá do Cine Clandestino. Ele que fez a primeira live aqui comigo também no perfil. A primeira live de estreia do perfil foi com ele. A gente falou de criação de personagens lá da primeira vez. E agora eu trouxe ele para falar sobre outros assuntos, para falar um pouquinho sobre a primeira sem direção. O Vitor, daqui a pouco ele vai entrar. Entrou, vamos chamar ele aqui. Eita, entramos, olá! Olá. Opa, peraí, que tá ao contrário aqui. Inverte a câmera. Só um minutinho. E pessoal, como eu disse lá nos stories, o meu microfone resolveu dar uns bugs hoje. Então eu não sei se esse microfone aqui tá bom ou se é melhor eu tirar e ficar com o microfone da, do celular mesmo. Inclusive, vocês me falem se o som estiver com muito ruído, se estiver ruim de me escutar, me avisem aqui, e daí eu tiro e fico com o microfone do celular. Não é o melhor dos mundos, ele fica um pouquinho de eco, mas às vezes não fica tão ruim que nem esse aqui, que fica um pi no final e eu sei que a gente. Olá, entrou, Opa. conseguiu entrar. E aí, Carol, beleza? Pessoal, boa tarde. Ah, eu não escuto o microfone. Aê, agora tá bom de me ouvir? Deixa eu ficar um pouquinho de eco. Não, tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Tô, tudo certo, tudo sucesso. Opa, Bem-vindo de volta. opa. Bom filho a casa torna. Verdade. Tava falando aqui enquanto você entrava que primeira live do perfil foi com você. E agora voltamos. Sim, Um bom filho a cada torna, beleza. sim, foi legal. E Live. já está acostumando com o processo, inclusive, fazer uma pequena apresentação aqui do Victor. Ele que me chamou para o coletivo de cinema independente que a gente faz parte, o Cine Clandestino. E o primeiro projeto que eu fiz com o Cine Clandestino foi um roteiro e direção do Victor, e eu fui a primeira assistente de direção dele, do projeto, e aprendendo muito aí com ele também. Ele, além disso, é produtor, diretor de fotografia, roteiro, diretor, sabe muito de som, produz muito, né, Victor? Então, assim, a gente tá falando aqui de AD hoje, mas tem muitos assuntos que ainda dá para falar. Muita coisa que a gente vem conversando que dá para trazer aqui para o perfil também. Sim, Aos poucos a galera vai entrando mais, fique tranquilo, não olhe quantas pessoas tem. E vamos lá. Quando a gente fala de primeira assistente de direção, normalmente as pessoas, principalmente as pessoas que não são da área, mas as que são da área também, não valorizam, né? Um, porque tem a palavra assistente, dois, porque muitas vezes não teve nem contato com essa função, não sabe nem o que é, nem o que significa. E daí muitas pessoas nunca tiveram uma primeira assistente de direção no set, e quando a gente vira para uma pessoa que não é da área, primeira assistente de direção. Ah, você serve café? Você é tipo assistente? É estagiário? Acontece muito. sim. Acontece muito. E daí uma coisa que eu aprendi uma vez num curso que eu fiz com a Kit Bell, que ela trouxe, assim, um pouco do português mesmo para explicar essa função. Ela falava, o primeiro assistente de direção, ele é de direção. Ele não é de nem da. Ele não é assistente da direção que vai servir café para o diretor. Ele não é assistente do diretor. Ele é assistente de direção. Ele é um chefe de departamento, né? E o que muita gente não sabe também é que essa função já concorreu ao Oscar. Sabia disso? Não? Muitos anos atrás, 1800 bolinhas, concorreu ao Oscar. Depois posso trazer mais novidades sobre isso aqui. Mas já concorreu ao Oscar. Eu não sei nem como era avaliado esse Oscar. Mas já aconteceu. Porque uma das coisas que a Kit falava pra mim muito é que o primeiro assistente de direção é uma função invisível, né? A única prova de que ele fez um bom trabalho é que o filme saiu. Você vai assistir um filme e você não vai ver o trabalho do primeiro assistente de direção na hora que você estiver na sala do cinema. Você não vai ter contato com esse profissional. Então Não. ele é uma função invisível. Então como é que tá com o Oscar pra ele? Eu não sei. Mas vamos então conversar um pouquinho aqui. Tem algumas perguntas pra gente
falando um pouco mais sobre essa função, a experiência que você tem em contato também com o primeiro assistente de direção. Queria te perguntar primeiramente, quando a gente fala que o primeiro assistente de direção é desvalorizado, você teve aula sobre o primeiro assistente de direção nos cursos e nas faculdades que você fez sobre cinema? Ou Não, não? não, foi muito por cima dentro da disciplina de direção e a associação do que é a função, você aprende não apenas no set com exemplos não funcionais, mas também quando você começa a estudar cinema em si para trabalhar melhor o seu próprio crescimento. Né? Você começa a entender melhor as diferenças entre cada função e como aplicar cada função da melhor forma. Então você aprende mais. É aquela coisa também, é muito do interesse da pessoa em querer buscar esse aprendizado. Mas não tive tanto, muito pouco para falar a verdade, né, informações acadêmicas em salas de aula sobre assistente de direção. Hum. Eu tive muito pouco também. Foi interessante que você falou que você teve essa função dentro da disciplina de direção, né? Eu não. Eu já tive uma matéria chamada Assistente de Direção e Continuidade. Trabalhava as duas funções, mas também não era extremamente aprofundado. A gente não tinha um exercício assim, que todo mundo iria experimentar como que é essa função. Era mais uma matéria. Ah, ele faz isso, o continuista faz isso, e beleza, vamos fazer o curta e daí a nota vai pelo curta. E muitas vezes você nem tinha um assistente de direção no curta que você ia fazer para ganhar nota. Acontecia muito. E daí eu achei interessante você falar que você teve dentro da direção, enquanto eu tive dentro junto com continuidade. Porque realmente o assistente de direção ele tem muita relação com o diretor, é a pessoa que ele mais convive, além do produtor, eu diria, mas ele não é só diretor, né? Eu acho que a gente pode incluir ele aí na aula de direção, porque muitas vezes ele pode substituir o diretor se ele faltar, mas ele também tem muita relação com a continuidade. Nesses dias a gente estava até conversando, para a gente entrar muitas vezes no mercado, se a gente não for entrar como assistente de direção, a gente pode entrar como continuista, pode entrar como segunda D, como terceira D, até chegar no primeiro. Porque o continuista faz parte dessa equipe mesmo. A gente pode um dia falar um pouco mais sobre continuidade, porque muitas pessoas às vezes podem não saber o que, que é um continuista. Então, já que você não teve isso na faculdade, qual foi a primeira vez que você teve contato aí com o primeiro assistente de direção? Foi em sete mesmo, né, Carol? Foi em sete mesmo, Não sei. mas de uma forma que não é muito em relação a sete, não é um planejamento de pré-produção, e na medida que os Uhum, processos vão acontecendo, os exercícios de sete vão acontecendo, você vai entendendo que algumas coisas ficam, algumas lacunas não são sanadas. E mesmo que o filme aconteça, você uhum, percebe que as coisas poderiam acontecer de uma forma melhor se determinadas questões fossem sanadas. E aí que você vai, né, à medida que você vai percebendo isso, identificando isso nos projetos, e você vai buscando um conhecimento, vai buscando aprendizado, você começa a entender o que são essas lacunas que ficaram pendentes e quem seria o responsável por cada lacuna. O desenvolvimento não só em sim, relação à ideia de primeiro AD, mas também em relação à fronteira de cada área, parte muito disso. Porque mesmo que os cursos, o processo acadêmico explique o que é cada coisa, o exemplo prático é funcional para você entender, na prática, onde é determinada área e onde aquela área acaba e onde começa a outra área. E como as áreas se uhum. interligam para que o filme aconteça. Da pré-produção, produção e pós-produção. Com certeza. Inclusive, uma dessas coisas, umas dessas questões que poderiam ser sanadas, justamente questões que muitas vezes é o primeiro AD que exerce, né? Porque muitas vezes a gente entra num set com pessoas que nunca trabalharam com o primeiro assistente de direção e a gente percebe que muitas vezes a função do primeiro assistente de direção ela é meio distribuída ali entre o diretor e o produtor. Tem muito essa distinção, tipo, qual que é a fronteira entre direção e produção? Quem que vai pegar cada parte? Porque na verdade não precisa, né? Tem uma outra função só para isso. E, inclusive, com quem o primeiro assistente de direção mais conversa é com o diretor e o produtor. Mas até tinha feito tenho aqui uma pergunta que eu ia deixar mais para frente, mas a gente não adianta, não tem problema. Você produz muito, já foi em direção também, mas é principalmente produtor. Você trabalha muito com produção, assistente de produção, direção de produção, certo? Sim. Muitas vezes as pessoas confundem muito mais, eu acho, a função do primeiro AD com a de produção do que com qualquer outra função. Qual que você acha que é
principal diferença ali quando você tem um produtor e um primeiro AD? Tem coisas claras que cada um vai fazer, mas tem algumas coisas que fica naquele, ou é de quem essa responsabilidade? Qual que você acha que é a principal diferença entre os dois? Eu diria que tudo que engloba o filme logisticamente, tudo que é necessário para o filme acontecer, tem relação com a produção. A organização das etapas da pré-produção e do set, e a pré-produção, quando eu me refiro, eu falo principalmente a organização das ordens do dia, começa a entrar o Uhum. trabalho do assistente de direção. Ou seja, a organização das equipes. Eu sou produtor, vou tentar exemplificar aqui que acho que fica mais fácil. Eu sou produtor, Uhum. eu tenho quantos dias, eu tenho um dia X para produzir um filme e eu preciso verificar os dias disponíveis da equipe do elenco para produzir esse filme. Esse é o meu trabalho em cima do que o roteiro me dá. Eu passo isso para o AD e o AD, de acordo com a linguagem, com a direção também, que a direção é comum a direção sentar junto com o AD para isso, ou, se preferir, não, vai organizar o que será feito em cada dia, né, em relação às Sim. gravações em cada dia. O que será gravado em cada dia? Eu tenho esses dias, no dia X, eu tenho ator e atriz X, no outro dia eu tenho tal ator, atriz e equipe, então é de acordo com os dias de Uhum. gravação que eu tenho e com a disponibilidade de cada pessoa que tiver em cada cena, e eu chego para minha assistente de direção e eu falo, ó, o que os dias são esses, o que cada pessoa vai estar no set, cada pessoa vai estar no set esses dias. Agora organize as ordens do dia em cada cena para que o set ocorra e nos dias as pessoas que estiverem lá consigam fazer o filme ser executado. É uma etapa de organização do assistente de direção na pré-produção e de execução do que foi planejado na pré no set. E aí está fazendo a ponte com as áreas e o produtor vendo outras questões, como custos junto à produção executiva, em relação a evolução das etapas de pré-produção, em relação também, tanto em relação às linguagens, quanto também em relação aos recursos que o filme vai utilizar, em relação a figurinos, coisas nesse sentido, ajudar a equipe de arte no que eles precisarem, né, ver como está o processo de cada área, equipe de foto, som, e no set a produção, eu pelo menos eu procuro trabalhar dessa forma, você sabe disso, eu procuro Uhum. não me comunicar tanto com a equipe se estiver apenas na produção. Eu procuro centralizar a comunicação mais em quem tiver de AD. E a pessoa já está ciente, porque a gente já faz essa organização na pré-produção, e no set Sim. eu prefiro ter uma pessoa para ser a penteira do set para fazer o set acontecer, do que eu mesmo ficar fazendo esse trabalho. Porque aí entra a fronteira para mim. Não, eu fiz com que todos estivessem lá. Agora que todos estão lá, a pessoa responsável para fazer o set acontecer é a assistente de direção. Ela sabe que ela ou ele sabe que eu estou de olho no trabalho deles. Se eu perceber que as coisas estão falhas porque eu sei o que foi feito na ordem do dia, eu falo com eles. Mas eu não vou Uhum. ficar fazendo, não vou ficar sendo a pessoa que vai ficar pilhando. Eu evito, porque já tem uma pessoa para isso. Sim. Pilhar no sentido de fazer com que os horários sejam cumpridos. Horários de Que gravação. é a cultura do AD. Isso. Então é aí que entra para mim, por exemplo, quando eu estou na produção, eu paro até aqui e deixo a pessoa que está de assistente de direção tocar o barco. Então, tá. Acho que uma coisa que a gente até estava conversando esse dia é a produção é 100% logística e burocracia. É contratos, é orçamento, é encontrar ator, é encontrar locação. E o primeiro assistente de direção, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com a produção para saber quais são os dias disponíveis, de qual locação, quem que vai estar tal dia, se encontrou o ator, é um trabalho que se complementa, mas ao mesmo tempo o primeiro assistente de direção ele é uma mistura, né? Ele é técnico, artístico e ele tem que saber um pouquinho ali da logística. Eu acho que essa é a principal diferença, assim, em termos práticos. A gente só falando por cima, né? É bem isso. É, você falou que você já teve muitos sets que não tinham um primeiro dele. Eu também, inclusive, eu fui ter contato com essa função, eu já estava no quinto semestre da faculdade, na faculdade de 5 anos eu estava aí, no terceiro ano já, e nem sabia que essa função existia. A disciplina de primeira assim, direção, se eu não me engano, acontecia
no sexto semestre, era bem depois também. Não é uma função que nem as faculdades não consideram tão importante, a gente não vê isso a fundo. Mas a partir do momento em que você viu assim um set com o primeiro AD, o que você sente que você mais aprendeu? Quais que foram as principais diferenças? Você teria coragem de ir para um set que não tem o primeiro AD, não tem ninguém executando aquela função, que é praticamente impossível. Alguém vai estar executando sem saber que está executando. Uhum. Você faria isso? O que você acha que você aprendeu mais tendo o primeiro assistente de direção? Qual foi a diferença? Tipo, um set sem, de repente eu tenho um aqui. Eu vou tentar responder de uma forma mais Pode exemplificando. trazer exemplos diários. Por exemplo, teve muitas vezes que você falou pra mim coisas que você aprendeu muito ao ver eu, por exemplo, agindo como primeiro assistente de direção. Coisas que mudaram a sua forma de Sim. encarar o set. Pode trazer É exemplos. Fica porque, é tranquilo. porque, por exemplo, um exemplo assim bem claro, falando de resultado, tá? E aí eu vou contextualizar um pouco. Eu produzi dois curtas que eu também dirigi e não tive uma primeira D organizacional. Eu tive pessoas Uhum. que, uma pessoa que me ajudou conversava comigo em relação ao trabalho com elenco, que às vezes pode ser confundido com preparador de elenco. Mas é geralmente eu Uhum. que faço essa comunicação com o elenco, mas eu gosto de sempre ter uma segunda opinião, conversar com alguém sobre isso. E eu dirigi uma websérie em que eu não tive que me preocupar com a organização. Uhum. No máximo, às vezes, conversando com os produtores, porque até por experiência passada que eu tinha tido, mas eu não era a pessoa do front, eu não era o produtor do projeto. E a diferença para mim é que a websérie, que tinha quase uma hora de duração, foi infinitamente mais leve para mim do que os dois curtas que tinham 15 minutos de duração. Porque eu sempre fui até conhecer essa AD, eu sempre fui o cara da organização dos projetos. Sou eu. Essa sou eu. Deu spoiler, deu spoiler. Até, Spoiler, além de spoiler, essa D fui eu. até esse projeto, eu era a pessoa de organização das etapas para que Uhum. as coisas acontecessem. A partir do momento que eu fiz esse primeiro trabalho meu com a Carol em 7, eu. O meu primeiro projeto no Clandestinos. O Vitor nunca tinha trabalhado comigo na vida. Estava dirigindo uma série, primeira série, né? Primeiro projeto maior, antes tinha sido curtas. Simplesmente falou: ah, chega aí numa função cabeça. É E que foi. na minha cabeça a gente já conversava, as ideias já batiam bem, mas na minha cabeça a Uhum. coisa funcionava da seguinte forma: como foi minha primeira experiência com a Carol, se ela tivesse dificuldades, coisas nesse sentido, eu sabia que eu conseguiria ajudar em relação à organização. Acontece que Uhum. ela não precisou da minha ajuda para absolutamente nada no que diz respeito à organização. Então eu falei assim, nossa, como tá leve, como tá tranquilo. Aí é porque eu não estou me preocupando com coisas que eu me preocupava. Então Uhum. eu me limitei a dirigir e quando eu falo dirigir, eu falo dirigir o todo, não apenas o elenco, né? Me preocupar com foto, com arte, tal, com as coisas e não me preocupar com a organização, coisas como ordem do dia, quantas cenas vão ter que ser feitas. Eu tinha alguém que eu conversava sobre isso antes, mas não era eu acatava e não me envolvia, porque eu sentia que a pessoa, eu sei o que eu tô fazendo, relaxa. Aí eu falei assim, para mim, com pessoas com que eu trabalho, eu vou sentindo que a pessoa se desenvolve na função, eu vou dando corda e a pessoa vai mostrando o que pode fazer. E foi nesse sentido. Fui deixando e a Carol tomou 7. Que no caso eu me refiro em relação à organização do que precisa ser feito. Basicamente assim, agora você pode dirigir, agora você dirige, vai fazer essa cena e depois você vai fazer outra cena. E para mim foi muito bom, foi muito bom. Para mim foi bem mais leve do que os outros trabalhos que eu tenha feito. Não que os outros tenham sido ruins, são ótimas experiências, ótimos aprendizados. Mas foi interessante ter essa perspectiva de estar quase que fora de tudo que seja mais de organização do projeto em si. Claro, eu participei do roteiro, esse tipo de coisa, e conversava com a Carol e com os produtores, mas não sendo a pessoa a tomar as decisões, entendeu? Então, essa etapa Você seria boa. conseguiu se concentrar mais no que você buscava de parte artística, né? Deixa eu conseguir ter aqui meu tempo para dar atenção para os atores, deixa eu ter aqui meu tempo para ter certeza que a arte, foto e som está fazendo do jeito que eu esperava, não tem que ficar pensando, ai meu Deus, será que vai dar tempo de filmar aquela cena? Se demorar 20 minutos a mais para filmar essa, Sim, tem uma pessoa ali.
que vai conseguir falar isso. E isso é um dos pontos que traz um set mais tranquilo e é um dos motivos de o AD é desvalorizado. Não deveria. Esse é um dos primeiros motivos. Não deveria. E uma coisa que foi muito interessante, inclusive nesse projeto que eu participei com o Vítor, foi o nosso primeiro projeto juntos, que deve sair em breve, né? Tá legendando agora, mas já tá praticamente pronto. Você tá fazendo as legendas, que é a série Contexto. Tem mais informações de bastidores aí no Cine Clandestinos, que é por onde ele tá entrando aqui na live. Escrevemos Mas uma no, coisa muito interessante. Oi? escrevemos no Oi? Webfest. Agora eu terceiro. Agora, Agora eu terceiro. vamos ver. Agora vai dar certo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante desse projeto que eu fiz com você foi que antes eu já tinha participado de alguns projetos como primeira assistente de direção também. Inclusive no meu TCC da faculdade eu me formei como primeira assistente de direção. Mas daí a gente entra em duas abordagens do primeira D, que nem ia falar muito hoje, mas acho interessante a gente dar essa mencionada. Que no meu TCC da faculdade foi uma AD muito mais técnica. O que eu quero dizer com isso? Eu não estava por dentro de tudo que a direção queria. Eu entendi, tipo, beleza, ela quer que faça isso, mas então ela vai cuidar disso. Se ela algum dia, sei lá, tivesse uma dor de garganta, precisasse, não conseguisse falar muito, eu não iria conseguir substituí-la. Que foi algo que já aconteceu entre eu e o Victor. Que eu estava dentro de todos os momentos, ele falou, ó, se acontecer qualquer coisa, você precisar tomar meu lugar, é o primeiro bem que vai tomar o meu lugar, e você precisa saber como fazer isso. Então, o que eu quero é isso, e acompanhando todo o projeto, acompanhando todo o processo ali, sendo a mistura do que realmente o AD tem que ser. Ele não tem que ser nem só artístico e nem só técnico, ele tem que ser uma mistura dos dois. Então, também foi uma experiência muito legal. Se quiser falar um pouco sobre isso também, como foi para você, Vitor, como diretor ali. Para mim foi bacana. Quando a gente fez esse trabalho, eu já tinha uma ideia do que seria a pessoa que faz o primeiro AD, mas eu nunca tinha trabalhado com alguém que fosse efetivamente uma primeira AD, profissionalmente falando, Uhum. no exercício da função. Acontece que, e você sabe bem, eu tenho uma coisa um pouco, não só inclusiva, mas um pouco acadêmica, assim, de explicar, sabe? Então, eu sempre vi a função de AD como uma escada que caminha para a direção. E aí entra o seguinte: existe um lado de organização que é a comunicação da produção, que é o exercício da comunicação com a produção. Mas a direção, que cuida da viabilidade artística do projeto, viabilidade artística, no caso, eu quero transmitir essas ideias e a produção determinar se essas ideias podem ser transmitidas, se elas são viáveis. Uhum. A direção também tem uma comunicação com a produção. É uma comunicação diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é a comunicação com a produção não acaba se você dirige, ela muda. Uhum. Mas se você, como diretor, não tiver um senso de organização, e isso acontece muito, diretores que não têm senso de organização, você acaba pecando em algumas etapas no set que poderiam ser mais simplificadas. O processo evolutivo na hierarquia do AD para se tornar um diretor, uma diretora, passa um pouco por isso. Tanto na organização de como o filme se torna viável dia após dia, tanto também que entra o lado artístico do assistente de direção, que é ser a pessoa, quase uma extensão artística do que a direção quer, entender o que a direção quer. E em algum momento que a equipe de foto, a equipe de arte precisa ter uma comunicação e a direção não souber ajudar, ou não souber não, estiver atarefado com outras frentes, a pessoa que tiver de AD saber guiar, saber orientar, porque vai saber aquilo que a direção quer. Então é o processo de você dirigir, exercitar a direção sob o olhar de outra pessoa. Então eu acho que isso vai ajudar ao quê? Ah, porque o que traz como consequência? Aprender mais sobre fotografia, aprender mais sobre arte, aprender mais sobre som, aprender mais, até se for o caso, sobre o trabalho de alguns atores, pelo que está acontecendo do começo ao fim do projeto. Também, inclusive, em relação ao entendimento de pós-produção. As pessoas entenderem que tem uma referência, que é a direção, e numa situação que não dá para conversar com a direção naquele momento, não precisa ficar esperando, tem alguém ali que vai saber ajudá-los. Além de Às vezes até
problemas que acontecem que o primeiro AD vai lá e resolve a direção não fica nem sabendo. Sim, mas aí onde que entra o sincronismo aí? É a direção saber que a pessoa que está de AD vai procurar transmitir a história que a direção quer transmitir. Eu sei o que você quer para a história porque eu estou acompanhando o processo inteiro com você. Eu não estou apenas organizando para que o projeto seja viável nas diárias. Eu estou entendendo a sua linguagem, é, eu estou entendendo a linguagem que as outras áreas criaram em cima da sua linguagem, como foi a sua comunicação de pré-produção, e eu entendo como trabalha determinada Uhum. atriz, determinado ator. Se amanhã você tiver que resolver alguma outra coisa, estiver muito atarefado, eu divido um pouco esse peso com você e te ajudo, e você não vai ter que se preocupar, porque eu não vou falar uma coisa diferente do que você falaria. Porque eu sei o que você quer, e eu vou falar com base no que você quer, não no que eu faria se estivesse dirigindo. Esse Uhum. exercício da função de primeiro AD, ao meu ver, artisticamente falando. E aí entra essa questão de conciliar tanto essa organização com a produção, né, de organizar as diárias, quanto ao entendimento se é a pessoa que mais entende do filme ao lado do diretor, não depois do diretor, junto com o diretor. É. Então é quando. Tinha uma escrita que eu usava muito, assim, que o primeiro AD, ele é como se fosse a segunda cabeça do diretor, porque ele e o diretor tem que estar o tempo inteiro junto, tudo que o diretor sabe, ele também sabe, quanto não sabe ainda mais. Ele também tem controle dos horários das diárias. E o diretor sabe, Mas, e o diretor sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer no filme, porque a produção determinou isso. Então, se aí entra também como ter uma comunicação de produção com direção. Ah, porque eu dirijo, não vou precisar falar. Ah, você vai. E da mesma forma que a AD tem uma comunicação com a produção, o diretor também tem. E a pessoa que está de assistente de direção tem um entendimento do que é essa comunicação. Então, se em situações que precisar conversar, ah, eu quero fazer isso no set, uma área específica. Não, isso aqui não funciona, não vai acontecer, mas você sabe que há um contexto de direção em produção, por exemplo, ou há um contexto de visão de direção que são contra aquilo que a outra área específica pode pedir para a cena. Então você vai saber orientar para seguir um caminho mais compatível com o que a direção quer artisticamente e com o que a produção permite logisticamente. Então é a ponte aí que vocês, para vocês terem uma noção. Eu estou falando aqui para vocês de AD e organização, mas vocês podem ver que eu estou falando de três áreas. Se vocês pararem para sim, pensar. é impossível falar só de AD, às vezes. O primeiro AD tem que saber de tudo e estar sempre em contato com direção de produção. E Não tem entender. como. E aí, é por isso que eu falei até no começo do vídeo, a função específica que a gente está conversando aqui, né, que o foco hoje é AD, mas também o quanto é Uhum. importante, é uma coisa que eu tentei e vou tentar o resto da vida também sempre aprimorar, entender a fronteira entre as áreas, onde acaba uma coisa e onde começa a outra. Isso é fundamental, Sim. sobretudo para não colocar o pé pelas mãos em projetos futuros e saber ser útil, mas saber também qual é o seu lugar naquele projeto, de acordo com a função que você exercita. Sim, e sabendo de tudo isso, a gente tem mais dois fatores do porquê que o primeiro AD é desvalorizado, mas não deveria. O primeiro é que, ele desafoga totalmente o set. O segundo é que ele pode substituir o diretor. Se o diretor faltar ou se o diretor estiver folgado com uma situação, é o primeiro AD que vai ali salvar. Então, se você não tiver essa pessoa, você pode estar correndo risco. E o terceiro é uma coisa que eu falo muito aqui no perfil, que nem estou falando mais de primeiro AD, mas não vou deixar de falar das outras áreas. Por quê? O primeiro AD, para ele conseguir executar bem a sua função, mesmo que ele não tenha executado todas as outras funções do filme uma vez na vida. Eu acho que tem uma maioria, mas talvez não todas. Mesmo que ele não tenha, ele tem que ter uma consciência, ele tem que entender o que faz cada função. Ele tem que saber um pouco de cada área para conseguir fazer a função dele bem. Então, ele é um profissional que tem que ser realmente um completo cineasta, por mais que ele tenha um foco ali, mas no primeiro assim, impressão. Não tem jeito. Por isso que Inclusive, por uma isso que é a coisa escada muito. para direção, né, Carol? Como eu falei, é a escada para direção. Você se torna a pessoa a guiar artisticamente o processo quando você entende como as pessoas diferentes guiam projetos diferentes. E aí entra aqui essa questão Sim, de AD. sim. E uma coisa muito legal, inclusive, sobre essa escada para direção é que antes de te conhecer eu não via dessa forma. Porque uma coisa que normalmente quando as pessoas falam, eu quero ser cineasta, sempre vem na cabeça, eu quero dirigir. Eu nunca pensei desse jeito. Eu pensava, eu quero ser diretora de fotografia, eu quero ser primeira D. E roteirista. Direção para mim é uma realidade muito diferente. Então, o Vitor pode ser considerado o responsável por termos o Jantar às Escuras hoje.
Sem você, não teria saído jantar. Sem você, eu não teria todo o conhecimento que eu tenho de direção hoje, porque eu aprendi muito com contexto sobre métodos de atuação, sobre ter coragem de dirigir. Eu já estava aí na área de cinema há uns 7 anos. Esse ano que eu fui ter minha primeira direção, porque o Vitor virou para mim e falou: então, vamos dirigir? Eu te ajudo. Vamos. E foi nesse projeto, inclusive, que a gente inverteu aí as funções, né? Eu dirigi e você foi primeira assistente de direção. E você nunca tinha sido primeira assistente de direção, não é isso? Você já tinha Não, sido. eu já fui algumas vezes. Eu já fui algumas vezes. Já. Já sim. Então fala pra gente como que é esse outro lado, como que é pra você ser primeira assistente de direção. O que você leva, assim, pra quando você vai executar outra área, o que você acha que você aprendeu quando você foi ser primeira D? Eu acho que quando eu fui ser primeiro AD, eu foi basicamente identificando lacunas, como eu até comentei, em relação a projetos passados, situações que eu achava que precisavam ser sanadas e as pessoas às vezes não identificavam o que era. E na medida que vão aparecendo outros projetos, aquela coisa, você sabe, você trabalha com as pessoas, pessoas diferentes, oh, deu certo, oh, vem aqui dar uma força no outro projeto, vem aqui dar uma força no outro. Aí uma coisa vai levando a outra. E vão aparecendo funções, oh, você pode dar uma força como AD? E você vai identificando porque você vai estudando em paralelo, puxa, tá faltando alguma coisa, o que é? Aí você fala assim, ah, isso aqui, essa é a função. E aí você só vai aplicando e entendendo, buscando referências para conseguir aplicar aquela função. Para mim não foi tão difícil, às vezes que eu exercitei, porque eu sempre fui de escrever, assim, eu comecei pelo roteiro, né? Mas eu comecei a perceber que só eu poderia tirar os meus projetos do papel. Então eu comecei a pensar produção muito cedo, muito cedo. Então a vantagem de você aprender a pensar produção é que você começa a pensar mais no todo. E aprendendo sobre o todo, fica um pouco mais simples identificar, tá, a D é essa parte do todo. E você, na medida que você vai conseguindo entender e separar o que é cada área, para mim fica relativamente até um pouco mais simples, porque muito embora o processo no set seja intenso e a organização seja fundamental, e muitas vezes você precisa tomar um pouco mais de pulso no set, você entende que é o seu trabalho, é um processo naquele momento e naqueles dias de pré-produção e set. Não é uma coisa que eu estou um pouco mais acostumado, que é pensar em um monte de problema que pode acontecer para as escolhas que o filme apontar na pré-produção e ter que me preocupar com os afazeres de todas as outras áreas, do começo ao fim. Então é uma visão mais ampla de produção que eu já tenho sempre procurado incorporar e desenvolver cada vez mais a cada projeto. E o AD cara, eu vou fazer AD, eu sei que eu vou ter que batalhar bastante, vou ter que martelar bastante, mas eu já faço isso quando sou produtor. Então eu aplico em algo mais específico que o projeto pede. Eu não aplico de uma maneira tão ampla como em relação ao caso da produção. Então essas etapas que às vezes são necessárias mesmo em relação a pulso para fazer o set acontecer no ritmo que foi combinado, eu tô familiarizado com fazer isso, conversando com a DS e pensando no todo na pré-produção junto com a pessoa que tá nessa função. Então não foi uma coisa, não é simples, né? Obviamente não é simples, mas é como se fosse um manual de instruções que você sabe que tem que ser feito. Você apenas segue e quanto mais você for seguindo, melhor você vai fazendo. Eu não fiz tantas vezes quanto eu gostaria, porque como eu falei, eu estou mais familiarizado com produção, direção e eventualmente direção de foto. Mas para mim é como uma cartilha mesmo, sabe? Então é relativamente tranquilo. Inclusive, antes de ser primeira D, eu também fiz muitas funções de produção, uma coisa que a gente sempre conversa também. Inclusive, quando eu vou fazer sem direção, você vai fazer produção, a gente consegue conversar muito bem, justamente porque eu tenho essa cabeça de produção também, eu sei, a gente consegue identificar muito melhor os limites. Tipo, eu vou até aqui, você vai a partir daqui e até ali, porque o primeira D e o diretor tem que trabalhar muito junto. Então, para ser primeira D, a gente tem que saber um pouco de tudo. Oi, Pedro! O Pedro é mais um integrante do Cine Clandestino, acabou de entrar aqui na live com a gente. É possível, sim, se deixar, eu até trago ele também para fazer live service.
Enfim, continuando. A gente estava conversando agora há pouco sobre esse limites, né? Às vezes, por exemplo, o primeiro assistente de direção, quando ele vai ser contratado para um projeto, tanto o diretor tem que aprovar ele, porque ele vai ter muita relação com o diretor, e o produtor também tem que aprovar ele nesse projeto, porque ele também vai ter muita relação com essa produção. E uma coisa que às vezes a gente fala muito brincando, mas que é muito real, é se for para alguém ser demitido no projeto, normalmente vai ser o produtor que vai demitir. Mas só que se for para definir se uma cena vai ser gravada ou se a gente vai cortar aquela cena, ou se a gente tem tempo ou não, é o primeiro AD que vai definir aquilo. Então são duas funções que tem que ter muito respeito, que tem que se impor e que se falou aquilo, falou, tá falado. É uma das coisas que o AD tem que ter, né? Ele tem que ter muita postura, ele tem que mostrar confiança. Mas você acha que são as principais qualidades assim, de um primeiro AD, além dessas duas que eu falei? Você vai ter um primeiro AD, o que você procura nele, que você fala, ah, beleza, essa vai ser um primeiro AD porque ele tem tais qualidades. Eu acho que a organização a gente já martelou muito e é um fato, e só as pessoas identificando aqui pelos argumentos que a gente utiliza, já fica claro que a organização é um fator preponderante. Mas eu acho que algo que faz muita diferença mesmo, para mim pelo menos, é a transmissão de segurança. Isso para mim faz uma diferença muito grande. É você sentir que, pelo jeito de falar, pelos argumentos, que há uma segurança de que não se preocupe com isso, tem gente aqui para se preocupar com essa função. Né? Uhum. Você sabe, Carol, você está no set, às vezes você identifica, você percebe pelo jeito da pessoa, pela maneira da pessoa trabalhar, que a pessoa está insegura, que a pessoa está um pouco assim. E você sabe, se eu deixar as coisas assim e simplesmente me preocupar, não é minha obrigação, isso vai afetar o resultado final e vai afetar até a saúde do próprio set. E aí você acaba conversando para tentar encontrar soluções. Quando você identifica alguém, ainda mais numa função como a AD, que te deixa essa margem de segurança e você identifica também a segurança, né, com argumentos, né, que são como foi feita a pré-produção, como foi a comunicação da pessoa, entre o profissionalismo e esse tipo de coisa, dá um conforto a mais. Como a gente fala brincando, né, o coração fica mais quentinho. Porque na websérie que nós fizemos, eu conversei sobre produção, eu sempre converso, e sobre AD e organização, mas eu conversei pela primeira vez na minha vida sem ser a pessoa que toma as decisões. Então, por isso que eu mencionei que esse foi o projeto mais tranquilo que eu já fiz, mesmo sendo o maior de todos que eu tenha feito até aqui. Os curtas, eu Uhum. tinha outras responsabilidades que eu tô no set pensando em dirigir. Isso para mim foi ótimo, porque também te ensina a saber quando se organizar para as áreas diferentes, quando isso for preciso. Mas eu tinha que pensar em questões de outras áreas, em questões de transporte, em questão de que horas o set vai acabar para as pessoas conseguirem ir embora, em questões de a gente pode gravar até essa hora, porque pode dar problema. E mesmo assim, Ao mesmo tempo, você estava pensando em dirigir ator, vendo se a foto ator, estava boa, se a arte iluminação, estava esse tipo de boa. coisa. Então é uma coisa que quando você acaba, quando você termina, dá um esgotamento mental que é surreal. Eu amo o processo de estar realizando e eu sei que eu dou conta desse processo de organização. Mas quando você identifica pessoas que dão esse apoio, dão esse braço, sabe? Você sente que às vezes dá uma trupicada, alguém te, não, relaxa, estamos aqui, faz uma diferença muito grande. E por isso que eu falo, Completos, assim, tem uma pessoa para cada função, acho que são o ideal. segurança e organização. O ideal de fato é ter a pessoa para cada função e que cada pessoa seja profissional para cumprir seus objetivos. Na vida real, infelizmente, não é sempre dessa forma que as coisas acontecem. Principalmente quando você trabalha com baixo orçamento. E a gente é martelado nessa tecla. Não existe filme sem orçamento. Porque gasolina, transporte e alimentação tem custo. Existe baixo orçamento. Sem orçamento não existe. Então, quando você trabalha com baixo orçamento, nem sempre você consegue simplesmente se preocupar em exercer apenas uma função. Então, quando você tem pessoas nas várias áreas que conseguem dar esse suporte, e principalmente, na minha visão, ter um primeiro AD ou uma pessoa de produção que faz e que sabe o que tem que ser feito,
no momento que tem que ser feito, e também ter postura, não só ter a firmeza quando precisa ter, mas também saber como falar de acordo com cada pessoa, que as pessoas também são diferentes. Isso faz uma diferença gritante. Para mim, pelo menos, faz. Me dá muita segurança. Entendeu? Então Com certeza. é uma coisa que contagia, para mim, pelo menos. Eu acho que é uma coisa também que vem muito da experiência, né? A pessoa que nunca foi primeira D no set, a pessoa que nunca foi diretora no set e de cara vai, ela não tem tanta experiência, então claramente não tem tanta segurança. Que nem eu tô no mundo do cinema desde 2014, eu tive o primeiro contato com a função de primeira assistente de direção, que na época eu fui segunda D em 2016. Daí passou quase 2 anos para mim ter contato de novo, que já foi um projeto maior. Enquanto isso, eu tinha contato com outras áreas. Então a gente vai aprendendo e quanto mais sets a gente vivencia, quanto mais experiência a gente tem, isso vai ficando mais claro. É uma coisa que a gente estava até conversando esses dias, né? Que nem esse foi o primeiro ano que eu dirigi um filme. 8 anos depois de estar em contato pela primeira vez com o cinema. Foi 8 anos de sets problemáticos, sets de sucesso, várias funções para me conseguir chegar ali. A gente tem que ter esse conhecimento e tem que ter a paz de espírito e a calma de chegar no set e falar: beleza, essa pessoa tá falando isso, não é porque ela quer mal do filme, é porque ela realmente quer fazer acontecer, porque ela sabe o que é melhor, porque ela tem experiência. E ela não é a dona da razão, ela também está aprendendo, mas se ela falou isso, ela tem seus motivos. Vamos ver os argumentos, tem que ter todo esse equilíbrio. E ao mesmo tempo tem que ter muito equilíbrio emocional da própria pessoa de, beleza, chegou no set, me organizei, não vai ter problema. Não existe set que não tem problema. Todo set tem algum problema, por mais que a gente se organize. A questão é, a gente tem que saber minimizar esses problemas e quando eles chegarem, a gente ter cabeça de falar, beleza, aconteceu o problema. A gente tem duas opções. Ou o set acontece, ou o set acontece. Então, vamos manter a mente em paz para fazer esse set acontecer, para fazer esse filme acontecer. Entrar em desespero não adianta. E aí entra muito também do produtor e do AD. Tem que saber segurar essa bucha de estamos com um problema, muito provavelmente a gente vai ter que resolver. E a gente não pode deixar que o site fique caótico. Eu acho que é Como que fundamental. você vê isso? Eu acho que é fundamental no set e na medida do possível a gente tenta exercitar isso, e claro, somos falhos, né? Mas sempre tentamos exercitar, é você buscar ser o mais racional que for possível ser e colocar sempre Sim. o projeto na frente. Claro, tentando preservar as relações e mantê-las saudável, obviamente. A gente quer um ambiente saudável. Mas é entender que, olha, tem um projeto aqui acontecendo, temos esses compromissos, e quando os desafios aparecem, falar de frente sobre eles, não maquiá-los, porque Sim. uma hora esses desafios, esses obstáculos vão aparecer. Quanto antes eles forem resolvidos, melhor. Então, não ter muros na comunicação, isso é fundamental também. Né? E isso também tem tanto a relação de produção quanto com a D de formas diferentes. Né? A produção em relação a sentir na comunicação que determinada pessoa está se comprometendo ou não, e até os prazos dessa pessoa se comprometer ou não. E o AD em relação, por exemplo, numa situação de pré-produção, o retorno de confirmações para determinadas horas do dia. Estou pensando em fazer a cena assim assado, eu preciso de uma confirmação. Por que esse AD precisa de uma confirmação? Porque tem um produtor cobrando. Então, o AD está mandando para a direção de foto, se eles topam fazer essas cenas dessa forma naquele dia. Não é porque, não, porque tá enchendo o saco agora. Porque tem alguém cobrando. E, por exemplo, se esse produtor for Sim. eu vou dar prazo pro AD me dar respostas nesse sentido. E se. E é um trabalho muito em equipe, né? Eu não vou conseguir dar essa resposta se eu não souber qual a linguagem que o meu diretor quer, nem como que a arte, quanto tempo a arte vai demorar para fazer tal coisa, nem como a foto vai demorar para fazer tal coisa, nem se o produtor não me entregar detalhe. Então, assim, é um trabalho que, se todo mundo não funcionar muito em conjunto, vai todo mundo ficar perdido. Sim, sim. Não tem como. E no centro dessa perdição, o caminho de luz, estão de formas diferentes, produção, AD e direção. Uhum. Então, Então, são três funções-chave. E só expondo aqui um ponto de vista meu, eu acho que claro. a ideia do AD ser desvalorizado, eu vou concordar parcialmente, se você me permitir,
da seguinte ótica. Do Uhum. ponto de vista do público, o AD do público que gosta de filmes, que vai assistir sem problemas. Tanto faz quem é AD. É uma função invisível. Ele não Invisível. sabe nem que existe Invisível. essa função porque a gente não está vendo no filme, a gente está vendo só nos Exatamente. créditos. Não, Exatamente. tem uma um tal de direção. Exatamente. O Sim. valor que a pessoa nessa função tem e é reconhecida pela maneira como trabalha, pela sua postura, pelo seu profissionalismo, pela sua organização, principalmente com Uhum. as áreas de produção e direção. Aquele Sim. diretor, aquela diretora fala assim: eu quero fazer tal filme, mas eu quero esperar um pouco na agenda, porque a AD que eu quero chamar está em outro projeto e eu quero fazer com ela ou com ele. A produção fala assim: eu quero fazer um filme, mas eu tenho um braço direito ali. Eu quero aquela pessoa para ajudar, fazer essa ponte comigo para chamar para dirigir, para chamar outra pessoa para dirigir. São pessoas. E acontece muito, né? Tem muitos diretores que só querem trabalhar com uma dele. Porque se dão bem com ele, porque é braço direito, porque funciona, porque dá certo, porque tem confiança. Então, assim, Porque resolve tem muito problemas. essa Resolve questão do AD problemas. de eu quero ser o primeiro AD, que os diretores me queiram lá. Que eu tenha essa. Seja fiel a esse diretor e esse diretor seja fiel a. Sim, Acontece muito. e que resolvam. E essa confiança, essa relação se deve ao fato de também ter uma capacidade muito fácil e dinâmica de resolução de problemas de forma discreta, muitas vezes, porque acontece muito em séries, gente, né, as coisas às vezes saírem do controle de uma forma bizarra, muitas vezes, e determinadas situações que você identifica que pode ser um ponto de incêndio, a pessoa de estar assistente de direção, o diretor está olhando para mim e uma coisa, a pessoa de assistente de direção ir lá e resolveu, ninguém nem sabe o que aconteceu. Então Essa questão. eu vejo muito dessa forma. A possibilidade de valorização da pessoa que está de AD ser muito mais interna dentro da equipe, da estrutura do projeto, e não ter um reconhecimento do público justamente porque dentro da marca artística isso vem atribuído ao diretor e eventualmente a quem escreve a história. E claro, tem as estéticas de quem faz a arte e a foto, né, da maneira como cada área lida com o processo, e o nome da pessoa que juntou todo mundo para fazer o filme que acontecer, que é a produção. O AD acaba não tendo essa mesma notoriedade junto ao público, justamente por não estar, não ser o nome nessas funções, mas ela é um ponto de equilíbrio fundamental e internamente é que o processo acaba sendo valorizado. Sim, eu acho que é. Eu concordo com alguns pontos e com alguns outros pontos eu queria trazer outras perspectivas também, Por favor. porque é realmente uma possibilidade de valorização. A desvalorização do público é evidente, a função de primeira dela não está na tela. O público muitas vezes não conhece. Se não for um público cinéfilo, que nem o que a gente está tentando trazer aqui para conversar, ele não vai nem saber que essa função existe, não vai saber que essa função é importante, e muitas vezes só de você virar para ele e falar é primeiro assistente de direção, na hora que ele ouviu o assistente, o resto já não importa. Então aí já vem uma desvalorização também. Concordo totalmente, o público desvaloriza muito mais, mesmo do que os cineastas em si. Mas uma coisa que eu percebo muito, tipo, tentando entrar na função mais no mercado, tendo sempre amado muito essa função, existem muitos cineastas que desvalorizam a primeira D justamente porque nunca tiveram um primeiro AD no set. Ele é muito desvalorizado, ele é uma função que muitas vezes é esquecida. Já vou fazer um filme, muitas vezes as pessoas não lembram, eu preciso de uma primeira assistente de direção. As pessoas não lembram, elas começam a valorizar o primeiro assistente de direção depois que já passaram por um set que tem um primeiro assistente de direção, que é o momento de virada. Né? Ah, nossa, desafogou, foi muito mais tranquilo, foi muito melhor, eu tive isso que antes eu não tinha. Então, eu acho que ele é Sim, sim mais valorizado pelos cineastas, mas ele ainda é muito desvalorizado no mundo do cinema. sim, Ele ainda não tem todo o reconhecimento que ele deveria. pelas pessoas que não conhecem, nunca vivenciaram essa função, né, Carol? Então, de fato, indo para essa perspectiva, assim, quando eu mencionei que ele é valorizado internamente, eu tenho mais relação com as pessoas que já vivenciaram esse processo. É, exatamente. Não é em todo mundo. Ele é valorizado internamente para quem já conhece. Para quem não conhece, às vezes nem sabe. É de cinema, é cineasta, participa de teste e nem lembra que existe essa Sim. direção, ou nem sabe para que serve, o que é. Eu vou dar um recado aqui para quem pensa em dirigir e produzir. Gente, vocês não precisam ficar tão traumatizados, não, viu? Pense no QAD
procurem trazer uma pessoa nessa função para o seu filme. Não precisa ser tão traumático, viu, gente? Sim, na verdade, primeiro assistente de direção. Gente, eu sou apaixonada por essa função. O Vitor sabe. Se eu pudesse ser primeira assistente de direção em todos os filmes da minha vida, eu sou, porque eu sou apaixonada por essa função. Ela é uma função que ela está em contato com o diretor, está em contato com a produção, tem que saber um pouco de tudo. Então, é uma função que ela é desvalorizada no mundo por ter assistente, mas de assistente não tem nada. Eu chamo ele de coordenador, gerenciador de equipe. Ele coordena ali, faz as coisas ficarem mais fáceis, acompanha todos os processos, tem que saber o que está acontecendo, o que não está, porque... Então, é uma função assim que quando eu olho, pensando cineasta, primeira assistente de direção, eu vejo ele como uma função muito completa, porque está sempre em contato com tudo. Então, se você quer aprender um pouco de tudo, talvez o primeiro assistente de direção seja a função correta, porque você vai estar tanto em contato com direção quanto com produção quanto com o resto. Sim. É um meio termo ali, então eu gosto muito. Mas é uma coisa que às vezes confundem muito também, que queria até pedir a sua opinião. Muitas vezes quando a gente fala, ele é o coordenador, ele é o gerenciador, ele é o que vai definir o horário de cada coisa, de cada cena. Ele é o que, se não der tempo de acontecer, é ele que vai falar, não dá e pronto. Mas muitas vezes as pessoas ouvem isso e não olham com bons olhos para o primeiro assistente de direção, porque veem ele não tanto como um organizador, mas como um controlador. O que você acha disso? Ele é um controlador. Porque muitas vezes essa palavra controlador vem no sentido pejorativo. Sim, sim. Tá querendo controlar todo mundo. Ele não é legal. Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, o AD trabalha com as ferramentas que a produção concede em relação a diárias, dias possíveis, locações disponíveis, equipe e elenco disponível em cada dia. É e com base nisso Uhum. que a pessoa que está no dia AD organiza as ordens do dia. Esse é um ponto. Então, há um controle de duas partes. O correto, ao meu ver, é uma pessoa tomar frente nesse sentido com a equipe, que é a pessoa em relação aos horários, que é em relação ao AD, e a produção fazer essa ponte com o AD para organizar, para ter uma pessoa falando, não duas. Esse é um ponto. Uhum. O segundo ponto, ou alguém controla ou vira anarquia. E a pessoa que controla é a pessoa que está de AD, com o produtor, uma produtora, sempre se reportando e vendo se as coisas estão correndo bem. Caso, Vamos ver o AD com um rádiozinho em contato com todo mundo. caso as coisas não aconteçam, caso existam problemas, a identificar com a AD quais são os problemas e se os problemas fugirem um pouco da esfera do AD, que às vezes é uma questão comportamental de alguém de uma outra equipe, aí é produção, né? E aí a conversa é um pouquinho é um pouquinho mais particular, vamos dizer assim, tentando ser bem gentil. Sim. É. Ele é sim um que controla ali, mas eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho, né, esse sentido pejorativo. Não tá ali pra mandar em todo as mundo. Ele pessoas tá ali pra fazer o tratam, filme acontecer. as pessoas tratam controle, quando você fala controle pejorativo, como se a pessoa quisesse ser mandão. É, exatamente. Então, e é importante que se entenda o seguinte: você vai achar que o seu AD é mandão apenas se você não saber qual é o trabalho do seu AD. Você precisa saber, você Exatamente. precisa saber o que é ser AD. Quando você entender o que é ser AD, você vai perceber. A pessoa que vai controlar o set é a pessoa que é AD. Você vai entrar no filme, beleza. Aquela pessoa é AD, tá? Eu vou seguir as orientações dessa pessoa. Não é que ela quer ser mandona ou mandão. O trabalho do AD é fazer com que o filme aconteça. Da melhor forma De possível. acordo com o material que a produção permitir. E entendendo o olhar que a direção quer, caso a direção precise de ajuda. Se o AD ou a AD não for capaz de, principalmente, executar a parte organizacional, que é a prioridade, essa pessoa Uhum. dificilmente será chamada para projetos futuros. Então, é parte de Sim, um trabalho bem feito profissionalmente buscar esse controle para que cada um faça o que deve fazer nos horários que foram previamente estabelecidos. Não sim. concordar com isso é você não concordar com o que vocês combinaram na pré-produção e é mostrar que você desconhece
o trabalho da outra pessoa, mostrar que você desconhece e desrespeita a hierarquia pré-estipulada e mostrar que você não é um profissional qualificado para estar no projeto que você está. Exatamente. Palmas de novo. Amo. Inclusive, depois que você falou tudo isso, me veio a vontade aqui de compartilhar uma situação com a nossa público. Já falamos aqui que a primeira vez que a gente esteve num set junto, que eu fui sua primeira assistente de direção, que eu estava dirigindo um projeto grande, foi no contexto, na websérie, foi a primeira assistente de direção, e aconteceu justamente um desses momentos, né, que a gente ainda zoa muito até hoje, que a gente tinha, os atores tinham chegado no ponto que agora estava bom, se a gente fizesse mais um take daquela cena, seria perfeito. Dava para fazer o que a gente tinha? Dava, mas se fizesse mais um, dava para perfeito. E a gente tinha mais cenas para gravar naquele dia, não estava com tempo sobrando, estava com tempo apertado. O Victor virou para mim e falou: a gente pode gravar mais um take? E eu falei: não. Na cara do assim, não, não pode. É isso, não. E você respeitou muito na hora. Você falou: tá bom. A D falou, tá falado. E que passou na sua cabeça? O que você viu em mim esse respeito? Fala um pouquinho da nossa experiência pessoal mesmo. Como foi pra você? Tipo, porra, queria gravar mais uma vez, mas você falou, vai estar falado. Respeitou super. Agradeço muito até hoje, mas a gente zoa isso até hoje também. Ah, sim, sim. A zoeira interna, porque a gente também é amigo, né? Então, e o grupo todo, a gente é tudo amigo, então tudo vira motivo pra piada, né? O ruim de ser amigo é isso, a gente é tudo lixo. Mas, profissionalmente falando, eu entendo aonde acaba a minha função e onde começa a sua. Então, a última palavra é sua como assistente de direção e não minha como diretor. Meu papel como diretor, chegar no resultado melhor para o filme dentro do tempo que a D me concede para isso. Se o tempo que me concede eu conseguir chegar a um resultado que não é o melhor que eu queria, e eu queria Mas que melhor, funciona. funcionou, beleza, vai da forma como ficou. Se não ficasse tão bom, provavelmente isso num outro processo, às vezes a gente conversando entre nós, talvez pudesse ou não, mas possivelmente a cena cairia até. Porque é assim que funciona. Sim. E a, Ou iria de gravar outro a, dia, D, você a, D, poderia a cair. D Ou a gente poderia, corta plano da final da diária para poder ter tempo de gravar mais uma a vez D poderia essa. cortar cena ou pode cortar planos de fotografia também. Então isso é parte, porque está olhando o Sim, tempo. O tempo não vai dar para fazer isso, não vai fazer isso. Então para mim é o sim. seguinte, eu tinha um tempo X para fazer a cena funcionar da maneira que eu queria. Dentro do tempo X eu consegui um resultado interessante, mas eu sabia que podia conseguir um resultado melhor, mas esse resultado melhor fugiria do planejado na ordem do dia. Então, não vai ser executado. Próxima cena, ponto final. Simples assim. Sim, e vem daí, justamente, entender que o AD está fazendo isso, porque tanto quanto o diretor, quanto qualquer outra pessoa da equipe, quer que o filme saia da melhor forma possível. Eu falo muito não. Você vai me ver no set, você vai me perguntar, eu vou falar não na cara dura. Mas eu vou estar falando por uma atitude, Sim. porque eu quero perguntar. Pronto. Eu particularmente não, eu sempre que eu já vivenciei isso em outros momentos, inclusive alguns bem recentes, mas eu sei que uma diferença grande que eu acho que existe também quando você identifica uma pessoa que é profissional, independente de estar ou não no mercado, você identifica uma pessoa que é profissional, né, quando ela sabe o momento de argumentar e quando ela sabe o momento de simplesmente acatar. Né? Para Sim. mim é um pouco, para mim não faz sentido ficar debatendo com a D, porque a D tá vendo coisas no filme que eu não estou. Quando eu estou na direção de foto. Quando eu estou na direção, eu Sim. estou preocupado com outras coisas. Quando eu estou na direção de foto, eu estou preocupado com outras coisas. O fator tempo não é uma coisa que eu tenho que me preocupar. É o Então, AD que tem. então, se o AD falar para mim que não, eu não tenho que dizer, porque seria legal. Eu que não tive competência para trabalhar com o tempo que eu tinha para atingir determinado resultado. Sim. É, E no set não vai ser o momento de ficar ali argumentando. sim, Já não, é, tentaram não argumentar deu, comigo, mas eu simplesmente não falei. Eu tô fazendo a minha função. Você quer que o filme saia? não deu. Você quer que o filme saia, você acaba de falar. O que eu procuro fazer quando eu estou na direção de foto, por exemplo,
principalmente direção de foto, é, entender melhor o tempo que eu tenho, a minutagem das cenas e verificar, de acordo com a linguagem que a direção me passa, o que pode ser feito com o tempo que se tem disponível. E Sim, conversar com a AD, por exemplo, e aí é uma dica que eu dou para quem for diretor de foto, diretora de foto, conversar com a pessoa que tiver de AD, maneira de flexibilizar o tempo, às vezes aumentando um pouquinho mais de uma cena e encurtando um pouquinho mais de outra, de acordo com a intensidade dramática daquela cena. É uma coisa, sim. são dicas, assim, não é tudo a ferro e fogo. É uma dica também, principalmente para quem for de direção de foto, isso. Até mais do que direção. Uhum. Flexibilizar com a pessoa que está de AD aquela cena em si. Puxa, essa cena tem um tempo curto. Hoje vamos gravar quantidade X de cenas. E a AD pensou nessa minutagem, nesse tempo de duração para essa cena específica. Negociar com a AD Uhum. e, claro, eventualmente com a direção também, porque isso impacta artisticamente, maneiras de flexibilizar, às vezes estender um pouquinho mais de uma cena e compensar essa extensão, reduzindo um pouco em uma outra cena. Isso vem muito também de duas coisas, né? Um é o orçamento que a gente tem, o tempo que a gente tem para usar cada locação, mas também eu vejo muito, até no próprio mercado de trabalho, tem muita relação de como o diretor gosta de trabalhar. Eu sou uma D que eu me ajusto ali. Mas eu já trabalhei, por exemplo, a gente, no Clandestinos, a gente não tem problema de gravar, às vezes, 10, 12 horas, gravar mais de uma cena por dia, ter uma agilidade, justamente porque a gente precisa gravar isso tudo mais rápido, a gente não tem tanto orçamento. Então, é um coletivo de cinema independente, que é um coletivo de cinema de baixo orçamento. Então, a gente acaba gravando muito mais cenas ao longo de um dia só. A dinâmica é muito mais ágil, é muito mais rápida, é outro movimento. E tem diretores que gostam de trabalhar dessa forma, inclusive no mercado de diretores que têm grandes orçamentos. E tem o contrário também, diretores que têm grandes orçamentos e gostam de, tipo, beleza, essa locação tem 5 cenas, eu quero gravar uma cena por dia. Vai ser 5 dias de locação. Tem diretor e tem projeto que tem essa possibilidade. E isso também vai acabar influenciando em orçamento, em disponibilidade de toda a equipe e na ordem do dia que o primeiro assistente de direção vai montar. Porque a partir do momento que você grava 10 ou uma cena em dia, também influencia aí se você vai ter que cortar uma cena, se você vai ter mais tempo, se você vai ter menos tempo. Tudo é um trabalho em conjunto. Não tem jeito, todo mundo tem que estar junto, senão o filme não sai. É um trabalho em equipe. Não dá para valorizar mais um e desvalorizar o outro. Não tem como. como eu falei, o AD trabalha com o material que a produção estabelece, que a produção cede. A produção, por sua vez, ela trabalha com o orçamento que ela recebe, que é em relação à pessoa que está na produção executiva. Sim. Quando um diretor, uma diretora fala, como esse exemplo que você citou, eu podia gravar tudo num dia só, mas eu quero gravar uma cena por dia, esse diretor, essa diretora, provavelmente é produtora executiva do projeto ou já tem uma comunicação prévia com a produção executiva. Então, se isso já é estabelecido pelas duas partes, é fácil para a produção e para quem está de AD se adaptar. Não, já está tudo certo, vai trabalhar assim. é, o trabalho com orçamento foi acordado dessa forma, vão pagar por isso. Então tá tudo bem. Então, tudo Se flexibiliza a ordem do dia de acordo com uma direção um pouco mais cadenciada. sim. E Então, daí a ordem do dia que ela deve fazer vai ser bem mais tranquila, não vai ser tão sim, corrida. sim. E mesmo aquela ordem do dia que você ter 10 cenas, a gente tem que prezar pela saúde humana, pelo bem-estar do pessoal. Sim, Também não sim. dá para fazer 15 cenas no dia e o povo se desgastar e também não dá para fazer uma só e ficar lá 2 horas olhando para a parede, dando que falta meia hora para a ordem do dia acabar, beleza, vamos gravar. Não é assim que funciona. Equilíbrio. Quando a direção, em situações que a direção age dessa forma que você citou, e essa atitude é incompatível com as condições financeiras do trabalho, aí temos um conflito. E aí existem os argumentos que são expostos para que a direção se flexibilize e a direção, Uhum. em 100% dos casos, tem duas alternativas. Ela pode se adaptar e fazer com as condições que a produção determina, porque a produção é a produção executiva que paga o salário dessa pessoa, ou ela pode respeitosamente seguir o caminho da rua e outra pessoa assumir a direção do projeto. Que inclusive pode ser a D.
É possível, é super possível. É, é, Inclusive, pode perder. é, Provavelmente a pessoa que tem mais conhecimento do projeto vai estar ali de cara para substituir. e é comum, inclusive, às vezes a pessoa que está de AD está confortável com essa função e preferir manter essa função, mas conhecer diretores ou diretoras de confiança que já mostraram bons resultados e isso também ser um elo de confiança, esse braço direito também da produção para indicar alguém para substituir, que se molde às necessidades e limitações do projeto. Entra aí toda a importância para que o português seja. Então é aquela coisa. Cinema audiovisual, porque é muito mais amplo que o cinema, funciona da seguinte forma: para uma escolha existem várias outras. Funciona quase como linha de programação. Para isso, vá para tal lugar. Para aquilo, vai para tal lugar. E e os procedimentos, existem as diferenças de um trabalho com baixo orçamento para um trabalho com grande orçamento, mas os passos, as metodologias, as etapas são a mesma. A Águida, que está bem entregante do coletivo, falou: olha o golpe, bora tirar o diretor do projeto. Sabe o que é golpe, Águida? Um beijo para você. Sabe o que é golpe? É quando tiram a produção do projeto. Direção não, porque direção ainda acata a hierarquia da produção. Golpe é tirar. É, produção tá acima da direção, viu, galera? Muita gente não sabe disso. Golpe é tirar a produção do projeto. É, esse é golpe. Isso é golpe. Muita gente não sabe, mas o produtor é o que vai virar pro diretor e falar: tá demitido, bye bye. Não é o diretor que vai demitir o produtor, é ao contrário. Sim, Inclusive, eu vivo reforçando isso aqui: quem leva o Oscar de melhor filme é o produtor, não é o diretor. sim. O diretor é o dono do filme. Tem o dinheiro que tá ganhando. O Tem, o produtor é quem monta o time. O produtor é quem monta um time. é, Se o time é campeão, é porque alguém teve competência para montar esse time e colocar cada um em determinado lugar. Então exatamente. é ele que ganha o mérito. O diretor ganha o Oscar de direção porque é o processo artístico dele como um maestro gerenciando cada área para que aquela história acontecesse. E os Oscars pontuais de maquiagem, figurino, atuação são Oscar pontuais de acordo com o que aquela função exercita especificamente. Direção é um trabalho mais amplo, que artisticamente funciona de uma maneira uniforme, e produção é a capacidade da pessoa de reunir uma equipe e um elenco que conseguisse aquele resultado que acaba sendo soberbo por si só. Por isso, Sim. as premiações são tratadas dessa forma, separadas dessa forma. Vou abrir aqui para perguntas. Não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Tem uma pergunta que já me fizeram lá na caixinha de perguntas dos stories antes de começar a live, eu posso começar respondendo por ela. Mas o pessoal que está assistindo podem mandar minhas perguntas aqui no comentário. Vitor, se quiser comentar alguma coisa, dizer mais algo que você gostaria, que achou que faltou, esse é o momento da gente entrar nas perguntas. Eu espero saber ajudar com as perguntas e acho que eu não falei isso no começo da entrevista, se eu falei, estou sendo repetitivo. Obrigado pelo convite, Carol, de novo. Imagina, imagina. Sempre bem-vindo aqui no perfil. Inclusive, pessoal que está assistindo a gente, como eu disse lá no início da live, o Vitor, no momento, não tem Instagram pessoal dele, próprio dele. Ele tá usando o Instagram do Cinema Coletivo Clandestinos, que é o coletivo que a gente faz parte junto. Mas ele participou da primeira live aqui do perfil, me ajudou, assim, com a primeira live da vida, né? Já aceitou de primeira também, aceitou essa live de primeira, super legal, sempre as nossas conversas. E o Vitor, como a gente vem conversando aqui, começou com roteiro, é produtor, é fotógrafo, dirigiu, me ajudou na minha primeira direção, já foi primeiro assim de direção, entende muito de som, entende de edição, entende um pouco de tudo, já fez um pouco de tudo, certo? Eu tô aprendendo, tô Pode não aprendendo. ter É, isso, pode não ser profundo em tudo, mas está aprendendo um pouco de tudo. Então tem muitos assuntos que a gente pode trazer junto para falar sobre isso, inclusive sobre os novos projetos que a gente trabalha, que eu trabalho. Então, também deixo aqui aberto para vocês mandarem sugestões de live, de conteúdos que vocês gostariam, tanto que eu tratasse do perfil ou que eu tratasse junto com o Victor em próximas lives, em próximos projetos. Também estamos abertos aqui para vocês. Beleza? Uma primeira pergunta, que é uma pergunta que mandaram lá na caixinha, que falaram para a gente abordar um pouquinho como que é o salário
do primeiro assistente de direção no mercado. Eu fui pesquisar, porque não estou 100% dentro do mercado, não faço parte de produções grandes de filmes, mas existe uma tabela da Ancine que diz a média ali salarial do primeiro assistente de direção. Claro que isso varia, se o projeto é mais longo, mais curto, aonde que é, qual que é o orçamento, tudo isso varia um pouco. Mas queria falar um pouquinho como que é essa variação, porque o primeiro assistente de direção, muitas coisas que às vezes a gente não comenta é que no momento em que a gente termina o dia de filmagem, o primeiro assistente de direção praticamente termina o trabalho dele. Ele não tem muito o que fazer durante a pós-produção. O trabalho dele é pré e produção. É organização, é desenvolvimento e no dia do set. Depois que acaba ali, ele não vai até o fim do projeto, muitas vezes. Ele não tem muita relação com a edição. Às vezes você fica ali sabendo o que está acontecendo, mas você não está mais coordenando aquela equipe. Então, o que acontece? Os salários da equipe de cinema variam, né? Às vezes é por diária, que nem, vou chamar um operador de câmera. Ele vai só 3 dias de teste, sendo que a gente vai gravar 5. Então, tipo, ele vai dias específicos no set. Vou contratar um diretor. Às vezes é por projeto, pelo tamanho do projeto. Então, varia muito. E no caso do primeiro assistente de direção, ele é por semana. Sim. O primeiro assistente de direção é contratado por semana, desde o dia que ele é contratado até o dia do set. Varia de orçamento também, varia do tempo de produção, varia de tamanho, mas de produção é por semana ainda. Tem quantas semanas vai demorar para ser feito esse projeto. E eu estava vendo aqui, nesse ano teve algumas atualizações na tabela da Ancine. Se vocês quiserem depois ter informações da Ancine, ter acesso a essas tabelas, esses links, me peçam lá no direct, eu mando o link para vocês, não tem problema. Mas eu trouxe aqui para a live a informação que eu procurei antes da live, que é conteúdo audiovisual de produção independente, seja telefilmes, séries, minisséries ou novelas. Filme, cinema, série, novela, tudo isso. A tabela referente a 8 horas de trabalho, com 1 hora de almoço ou 44 horas semanais. No caso, a gente conta aí do AD 44 horas semanais, que ele recebe por semana. E daí o salário médio do AD é 2.003 por semana, mais ou menos. Varia, como eu disse, do tamanho do projeto, do orçamento. Mas para quem tinha perguntado aí qual é a média salarial do AD no grande mercado brasileiro, é 2.003 por semana. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma última consideração aí, Victor? Não, tô mesmo, mais agradecimento mesmo e sempre que precisar conversar temas diferentes, tem vários temas em relação ao audiovisual, né? É tão amplo, né? Pode contar comigo. Estamos sempre abertos. Se estiverem vendo essa live depois, que ela já vai ficar gravada no feed também, e tiverem dúvidas, podem mandar nos comentários. Vou deixar uma caixinha aberta nos stories também, que vocês quiserem. A gente pode mandar no direct. Fiquem à vontade, a gente está aqui disponível para ajudar. E o Vitor também. Espero que você venha para aqui para o perfil próximas lives, muito em breve também. Vou marcar as próximas. Tamo junto, cara. Beleza? Muito obrigada, Vitor. Tamo junto. Beijão, Beijão, tchau, beijão, tchau. tchau, tchau.